Agora sim, voltando, vamos gravar esse webinar. Então, é um prazer receber todos vocês aqui. Vamos falar um pouquinho do PostgreSys e principalmente dessa nova versão, o PostgreSys 3.1, que vem algumas novidades legais. Nossa agenda ela é bem curta. O blá 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 vai ser rápido, porque a gente quer realmente que o Clailson mostre a ferramenta funcionando. A gente quer mostrar quais são os benefícios tangíveis que vocês vão ter quando adotarem aí o uso do PostgreSys. Certo? Então, eu vou fazer uma introdução rápida, o Davi vai falar sobre a visão geral do Postgre, treinamento, certificação. O Clailson entra com a mão na massa e depois a gente abre para bater esse papo aí de perguntas e respostas rápidas. Tá certo? Mas falando rapidamente, quem é a Tecnicis, que é a empresa por trás do PostgreSys e do TDP? Nós somos uma empresa aí com mais de 30 anos de atuação, sempre com tecnologia open source, e a gente não sai dessa, dessa filosofia. A gente realmente acredita no open source como uma forma de espalhar tecnologia e de dar a opção de não lock-in para os nossos clientes. Uma característica interessante que mais de 85% da empresa, o corpo é técnico, né? Então tem o pessoal de engenharia, o pessoal de programação, o pessoal que mete a mão na massa mesmo. A gente adotou uma posição de carbono neutro, então além das tecnologias, além do PostgreSys ser open source, ele também é carbono neutro. Isso é uma coisa bacana da gente enfatizar aí, e a gente vê como é importante essas coisas quando acontece isso que infelizmente está acontecendo lá no Rio Grande do Sul, né? A gente tem que se conscientizar um pouquinho mais disso. E nós estamos aí presencialmente com escritórios em Brasília, onde é a nossa sede, escritórios em São Paulo, Rio de Janeiro e em Natal, que vocês estão vendo como eu sou o mais bronzeado aqui dos três, é porque eu moro em Natal. Tudo bem que o Clailson mora em Aracaju Eu também, ia falar isso não justifica algumas coisas aqui. é verdade. Cadê a parte? Então a gente está aí nesses 4 estados e expandindo, né? E aqui, só para encerrar a minha participação, eu dando uma olhada na lista de participantes aqui do webinar, eu vi bastante gente de alguns TJs, de alguns TRTs espalhados por aí, de algumas empresas que nós já atendemos e gente que está nos conhecendo agora. Então, todos vocês sejam muito, muito bem-vindos. Eu espero realmente que esse webinar traga muita informação boa, muita informação nova, mostre para vocês como o PostgreSys pode facilitar a gestão do ambiente PostgreSQL de vocês. E agora eu passo a bola para o Davi. Bom, vamos lá, pessoal. Vamos falar um pouquinho do PostgreSys. Como o Rodrigo comentou, né? Eu vou fazer ali uma apresentação rápida, uma visão geral, tá? Esse é um webinar técnico, tá? E o nosso, digamos, o foco dele é a demonstração, que aí entra o Clailson ali apresentando toda a plataforma, inclusive, né, essas novidades que chegam agora no 3.1, tá? Mas vamos falar um pouquinho do PostgreSys, o que é o PostgreSys, para quem está tendo contato agora com o PostgreSys. Antes disso, meu nome é Davi, trabalho com dados, né? Já fui DBA, engenheiro de dados, hoje eu sou gerente do time de engenharia de produtos da Tecnicis e estou à frente do desenvolvimento das plataformas de dados da Tecnicis, tanto do PostgreSys como do TDP, que é uma plataforma voltada ali para Big Data, para stack de dados, tá? Bom, vamos lá, falar um pouquinho do PostgreSys. Não tem como eu falar do PostgreSys? Pode mudar, Rodrigo. Tem antes falar do PostgreSQL, tá? O PostgreSys ele é uma plataforma direcionada para o ecossistema PostgreSQL. E o PostgreSQL ele vem numa, digamos, numa ascendência, uma crescente muito significativa. Hoje, se a gente olha aqui para um top 4, né, os 4 SGBDs, Sistemas de Gerenciamento de Banco de Dados mais utilizados no mundo, né, de acordo com a DB Engines ali, o PostgreSQL é o quarto. E notem que ele possui ali, digamos, a reta crescente ali maior. Então, é um banco que vem se tornando cada vez mais atrativo, com uma maior aderência e cheio de funcionalidades, principalmente para ambientes produtivos de missão crítica, tá? E entre eles aqui é o que mais carrega o DNA open source, tá? Pode passar, Rodrigo.
Bom, além disso, né, PostgreSQL mais uma vez foi eleita também para a DB Engines, que faz todo esse mapeamento baseado em Stack Overflow, blogs, enfim, que o pessoal vem utilizando, comentando, né, gerando conteúdo, discussões. O PostgreSQL foi eleito ano passado também como o sistema de gerenciamento de bancos de dados aí do ano, tá? Então não é a primeira vez, tá? Eu acho que se brincar é a terceira ou quarta vez que ele é eleito o banco do ano, tá? Isso demonstra todo o potencial que um projeto, melhor dizendo, né, open source, vem gerando em toda a comunidade, tá? Essa alta adesão também bem significativa. Pode passar, Rodrigo. Bom, vamos lá, vamos falar um pouquinho do ecossistema PostgreSQL e do ecossistema PostgreSys, da plataforma PostgreSys, que visa o quê? Visa entregar ali dentro o melhor do ecossistema PostgreSQL. Por que isso é importante? Porque quando a gente fala de PostgreSQL, existem vários projetos em torno do PostgreSQL que entregam outras funcionalidades, como pool de conexões, como backup, como alta disponibilidade, essas ferramentas, né? E não existe um só projeto, existem vários, tá? E a Tecnicis, ao longo desses 30 anos, ela começou a identificar essa necessidade dos nossos clientes e usuários de mapear quais são os projetos, as ferramentas que melhor atendem às necessidades corporativas do seu ambiente PostgreSQL. E, diante desse cenário, a Tecnicis criou a plataforma PostgreSys, que já define ali as ferramentas mais indicadas baseando em todo esse know-how, essa nossa expertise, tá? Com o banco de dados da Tecnicis, ela presta suporte ao PostgreSQL comunidade há mais de 10 anos, tá? Estamos presentes aí em diferentes organizações, diferentes segmentos e setores, tá? E aqui dentro do PostgreSQL, o que a gente tem? A gente vai ter PGBalser ali para gerenciar conexões, a gente ter ali uma redução da carga, do overhead de abertura de conexões dentro do teu cluster, da tua instância PostgreSQL, tá? A gente tem uma combinação aqui do Patrone com HAProxy e etcd para garantir alta disponibilidade, para que caso exista a disponibilidade de uma instância, a outra assuma automaticamente, sem a necessidade de intervenção manual, seja possível fazer o switch over também, caso necessário, todo esse monitoramento ali dentro, provisionamento de réplicas e standbys, tudo isso de forma automatizada, tá? A gente também entrega, principalmente agora nessa versão, né? Chega aqui com extensões como, por exemplo, o PostGIS para georreferência ou geolocalização. Aqui dentro já vem com uma simples, digamos, instalação, tá? Para você simplesmente já ter esse binário disponível e depois só adicionar dentro do banco que você vem utilizar. A gente já oferece várias automatizações e também monitoramento integrado, que é algo que a gente vai apresentar com mais detalhes ali. O Clayson vai mostrar para vocês os nossos painéis com gráficos. E eu não estou falando só da máquina, só do banco, tá? De todo o ambiente PostgreSQL. Além disso, plano de recuperação de desastre com as políticas de backup, tempo de retenção, tudo isso definido de forma fácil e simples, usando por trás o PG Backrest. Nota que a gente está deixando bem claro aqui, todos esses componentes são open source. Qual que é o grande valor do PostgreSQL? É o mapeamento, é a integração, e aí entra a orquestração disso com o PG Smart, tá? O PG Smart é uma ferramenta desenvolvida pela Tecnicis para fazer toda essa integração e essa automatização, tá? E aí, novamente, o melhor do ecossistema PostgreSQL integrado, tá? Hoje ele é uma CLI, e essa CLI você consegue mapear, você tem uma arquitetura client-agent, tá? Então instalam-se os agentes em todas as máquinas do teu ambiente PostgreSQL, e através de uma única máquina, seja a tua própria estação ou um próprio servidor, você consegue fazer todo o gerenciamento e até mesmo a execução de comandos de operações remotas, tá? Bom, nota então que eu tenho aqui o PG Smart nesse centro, nesse ecossistema aqui, fazendo todo esse trabalho de integração. E agora, na versão 3.1, mais dois novos componentes entram aqui, né? São três, né? O PostGIS também está entrando, mas entra aqui principalmente para monitoramento, para observabilidade, Prometheus e Grafana, tá? É importante ressaltar, o Clécio vai mostrar isso, toda a parte de instalação, configuração, administração do serviço, tudo isso você consegue fazer pelo PG Smart. O PG Smart ele nesse cenário de orquestração, para, digamos, fazer a ponte dos demais componentes, para que o DBA não precise ficar se preocupando com o arquivo de configuração de um componente que é diferente do outro, que trabalha de uma outra forma, ele faz essa ponte para vocês, tá? Pode passar, Rodrigo.
Bom, e já aproveitando aqui, né, para até vocês entenderem, o PostgreSys, além de uma plataforma, a gente também oferece treinamentos e certificações, tá? Existe toda uma trilha de formação disponível lá no nosso site, que direciona para uma plataforma de ensino, em que você vai ter acesso de forma ali gratuita a cursos de formação no PostgreSys. E claro, quando eu falo PostgreSys, PostgreSQL, Backrest, Patrone, você vai entender melhor como utilizar esses componentes e seguindo toda essa trilha de formação, existem certificações ali, tanto de associado até especialista, em que são testados os seus conhecimentos ali e dão uma, digamos, uma garantia que você incorporou todas esse aprendizado, tá? Pode passar, Rodrigo. E aqui fica uma chamada, né? Dê um shape no seu conhecimento. A gente percebe-se aqui que o marketing ele gosta bastante de Photoshop, de IA, tá? Para gerar imagens. Ficou bem bacana aqui. Além de uma boa memória, agora a gente tem os elefantes aqui todos musculosos. Então fica aqui uma chamada, né? Entrem no nosso site, faça o cadastro gratuito. Você vai ter acesso aos treinamentos na trilha de formação do PostgreSys. Aproveitem ao máximo, tá? Seguindo toda essa trilha de formação, existem essas certificações, existem alguns pré-requisitos, mas certificações elas também têm acesso inicial gratuito, desde que você compre ali os pré-requisitos. Passe por todo o aprendizado, tá? Bom, falando de site, tá? Aqui está o nosso site, o site da Tecnicis, lá você tem acesso a ambas as plataformas, é necessário fazer um cadastro gratuito para conseguir tanto fazer os treinamentos como baixar as plataformas. Todas as plataformas, elas estão disponíveis ali de forma gratuita, tá? A Tecnicis ela atua com suporte, com a subscrição. Então, deem uma olhada, quero testar, quero dar uma olhada no PostgreSys, vai lá, faz o cadastro, baixa a plataforma, você consegue instalar, consegue explorar ali tranquilamente, tá? Pode passar, Rodrigo. Bom, e aqui também a gente está iniciando uma comunidade, um Discord, tá? Essa comunidade ela tem informação, a gente está fomentando essa comunidade e é bem interessante que todos aqui presentes estejam lá também, porque assim como comunidade de software, a gente gostaria muito que a comunidade do PostgreSys seja um ambiente ali de crescimento, né, colaborativo, em que todos ali cresçam juntos, tá? Então a gente vem com esse fomento da comunidade, estamos ali presentes, então vocês vão ter contato não somente com outros usuários e clientes, mas também contatos com o nosso time de suporte, nosso time de engenharia, consultores, estão todos ali para apoiá-los, para fomentar essa mais uma comunidade ali, comunidade do PostgreSys. Pode passar, Rodrigo. Bom, vamos agora ao que interessa, vamos ver, mão na massa, ver funcionando, não é só slide aqui. Vamos dar uma olhadinha no PostgreSys 3.1. Tá contigo, Clailson. Bom, obrigado. Obrigado, Davi. Obrigado, Rodrigo. Boa tarde, pessoal. Eu vou compartilhar aqui a tela, antes da gente poder começar. Todo E mundo vendo? lembrando, começou, Todo mundo tá? vendo a minha tela? Ainda não, mas daqui a pouco vem. Agora chegou. Pronto. E só lembrando, pessoal, que o botãozinho ali de Q e A, ali de perguntas e respostas, está aberto, tá? Façam ali, no final a gente vai ter um tempinho para responder todas elas. Manda bala, Clailson. Está todo mundo vendo a rolagem da tela? Sim. Então, pessoal, boa tarde. Vou fazer uma rápida apresentação, né? Eu sou DBA, com especialista Postgre já tem uns 20 anos, tá? Já trabalhei em diversos projetos relacionados à parte de judicial, principalmente PJE. Eu já fui o principal DBA, PJE, o principal DBA, né, do projeto PJE, está na Justiça. Há quase 10 anos eu estou dentro da Tecnicis, né, trabalhando como consultoria especializada e DBA especializado em Postgres, e quase 2 anos estou na engenharia de produto, né, desenvolvendo ferramentas para todo o ecossistema do Postgres, tá? Aí eu queria apresentar para vocês. Continua vendo minha tela? Sim, por Sim, enquanto. Clailson. Então, para começar, né, a mão na massa, eu queria mostrar para vocês aqui a parte de instalação. Então, para efeito de otimização do tempo, eu já instalei todos os serviços e todos os componentes
do PGSys, tá? Primeiro contato que a gente tem para começar a trabalhar ou manipular ou configurar o serviço é através do comando PG Smart Install, né? Onde você vai instalar os serviços e componentes nos seus diversos servidores que você tem, onde você quer instalar os seus serviços da plataforma PGSys. Backup, pool de conexões, alta disponibilidade, banco de dados e o serviço novo agora que está entrando na versão 3.1 de observabilidade, onde você vai fazer um monitoramento de toda a stack de componente dentro da plataforma do PGSys. Então, para efeito de tempo, né, eu já fiz toda a instalação, mas vou mostrar aqui para quem não tem contato ainda, quem é novo com a ferramenta. Então, através do PG Smart Install, é possível fazer toda a instalação de todos os serviços, tá? Essa versão 3.1, ela já vem com os componentes todos atualizados da stack, PG Backhashed, PG Bounce, cPatrone, o Postgres já vem na sua última release, 16.2, onde a gente está suportando desde a 12, né, a gente segue as versões suportadas da comunidade, a partir da 12 até a 16, tá? Na última release aqui, que essa versão vai sair. Todos os componentes, né? Vocês podem ver aqui todos os componentes aqui de cada serviço, onde dentro do serviço de banco de dados eu tenho o próprio SGBD, que é o Postgres, e a extensão, que no caso da 3.1 aqui, que vai entrar novo também, é o PostGIS. E no serviço de alta disponibilidade, nós temos o repositório de configuração distribuída, o agente de alta disponibilidade e o proxy de alta disponibilidade, tá? Então, quando você faz a instalação através do PG Smart, toda a parte que você teria que fazer isso na mão, que demanda bastante tempo, como DBA, os DBA sabem disso, que demanda, você tem que instalar componente por componente, configurar componente por componente, tudo é feito através de uma API do CLI aqui do PG Smart, onde ele é o orquestrador de toda a plataforma do PGSys. Aqui é a parte do repositório, né? Você precisa, para poder fazer a instalação dos componentes, você precisa baixar o nosso repositório, que é o oficial da Tecnicis. Ou você pode ter acesso direto via internet, ou você pode baixar offline esse repositório e ter uma configuração na sua máquina, não interessa, é independente disso. Toda a instalação de todos os componentes é possível, para efeito didático, todos os componentes estão instalados aqui na mesma máquina, na mesma VM, mas eu consigo fazer acesso. Como é uma arquitetura, eu vou mostrar mais à frente, quando estiver configurando o serviço de observabilidade, que eu posso acessar outras máquinas através de um cliente só. Né? Como o Davi falou, a estrutura, a arquitetura do PG Smart é dividido em cliente e agentes, diversos servidores, fazendo a comunicação com o seu cliente em qualquer máquina. Através de uma máquina só você consegue fazer essa comunicação. Então, aqui temos todos os nossos componentes de todos os serviços instalados. Aqui eu instalei tudo porque eu vou mostrar o serviço de observabilidade, fazendo monitoramento de toda a stack da plataforma. E aqui vocês podem ver que o PG Smart, como orquestrador, ele deixa bem claro ao usuário, quem está executando a operação, tudo que ele está fazendo por debaixo. Então, aqui tem todo um log visual, né? Isso aqui é de toda a instalação de todos os componentes. Vocês podem ver a instalação do PG Bounce e a configuração que o PG Smart está fazendo por debaixo, no ambiente, tá? Configuração do serviço, dos diretórios, atribuição de permissões, que é a instalação do Prometheus, o Grafana, a criação da base de dados do Grafana, a partir dessa versão 3.1 do PGSys. Vai contar com uma base de metadados, tá? Onde a gente vai ter algumas informações relacionadas ao serviço da plataforma, tá? Não tem nada, vamos dizer assim, cadastrado com relação à parte do ambiente do usuário, independente isso, tá? Os serviços do PGSys. Então, aqui a gente tem principalmente o Grafana vai utilizar essa base nesse primeiro momento, onde temos toda a base de metadados que o Grafana utiliza, com uma base de dados, um SGBD PostgreSys também, tá? Então, a gente utiliza nosso próprio SGBD, nossa própria distribuição do Postgres dentro da nossa plataforma, tá? E aqui vocês podem ver os outros componentes, Grafana acaba finalizando aqui alguns componentes. Já no processo de instalação também, né? A gente já tem também aqui um facilitador, que é a própria inicialização de uma instância. A partir do momento que você instala o Postgres, você também tem a opção, através do PG Smart, de já fazer a inicialização da sua instância, já direto pela API, e é possível também fazer essa inicialização da instância através do comando PG Smart cluster config, onde é o comando próprio para manipulação do seu serviço. Então, eu já fiz a instalação, né, da instância, a inicialização de uma instância, e a gente vai entrar agora direto na parte de configuração do ambiente para o serviço de observabilidade também funcionar. O serviço de observabilidade é um serviço que ele engloba
todos os outros serviços da plataforma. Então, a gente tem, recapitulando, a gente tem um serviço de banco de dados, cluster, banco de dados, backup, pool e alta disponibilidade e o próprio serviço de observabilidade. Esse observabilidade, o serviço, ele engloba todos os outros. Para que esse serviço possa funcionar da maneira correta e seja configurado, é preciso que nós fazer a instalação e configuração de todos os componentes e outros serviços. A instalação a gente já fez. Então, eu vou mostrar aqui no hands-on a configuração, né, de todos esses serviços para poder, no final, a cereja do bolo, a observabilidade funcionando, mostrando tanto as métricas em formato visual, através dos gráficos no Grafana, dos dashboards no Grafana, com a parte de notificações. Essa versão 3.1 também ela já vai sair com a parte de notificações e alertas, né? Através do próprio Grafana, do Prometeu, do Alert Manager, que também é com componente de gerenciamento de notificação, e do Karma, que é um componente, é um dashboard específico para a notificação do Alert Manager. Você consegue ter toda essa visualização da saúde do seu ambiente. Então, para começar aqui, né? Vamos começar aqui com a inicialização de uma nova instância. A gente vai trabalhar aqui com duas instâncias aqui para poder ficar um desafio maior, né? Então, eu vou inicializar uma nova instância. Já existe uma instância no ambiente que foi inicializada na instalação e agora eu vou inicializar uma outra. Eu escolho o binário. Aqui o meu data. Eu digo onde eu vou querer. Vou colocar aqui um data qualquer, data 3. O diretório de walls, que nós recuperamos as boas práticas que temos desses longos anos de consultoria em ambientes do Postgres. Nós sempre recomendamos o diretório de wall está separado do diretório de cluster, que aí você consegue fazer um particionamento melhor, distribuir num storage um pouco mais rápido ou fazer backup separado desses walls. Então, é isso aí. Dentro da plataforma do PG Smart, nós colocamos toda a nossa expertise de todos esses anos de serviço, de consultoria, tá? Então, algumas coisas já vem de sugestão para o usuário para poder facilitar a vida. Então, aqui são dados que a gente vai configurar a nossa inicialização como querendo, né? O bloqueio, o encode do meu cluster, qual a porta. A gente já tem uma porta aqui na 5432, eu vou colocar ela na 5433, tá? As interfaces de redes que ela vai atender, colocar aí como todos. E a parte de inicialização, ele tem uma funcionalidade de guardar esse template. Então, todas essas respostas que você colocou aqui, o PG Smart consegue salvar isso num template, que aí você consegue reutilizar ele em uma nova inicialização. Então, você consegue pegar o arquivo, transferir para uma outra máquina e fazer uma inicialização utilizando esse próprio template aqui, tá? Então, aqui ele está criando, aqui por debaixo ele está fazendo toda a inicialização da instância, que é o initdb, configuração dos diretórios, das permissões do diretório, algumas liberações que são feitas com relação à parte das interfaces, o listen address, ele já entrega configurado, e um pouco da parte do PGHBA, né? É mais fechado para poder manter a segurança da sua instância. Então, aqui a gente já tem, e já faz a inicialização do serviço para você também. Então, o PG Smart já dá o resultado aqui da inicialização do serviço. Então, a gente agora já está com duas instâncias. Eu consigo ver essas instâncias aqui, que é também uma novidade dessa versão 3.1, através do PG Smart Cluster Config. Eu consigo ver todas as minhas informações aqui de binários, então eu consigo ver as minhas versões instaladas, que eu posso ter várias versões instaladas no meu servidor, né? Então eu consigo ver essas versões aqui, no caso aqui nessa VM tem a versão 16, e eu consigo também ver todos os meus datas que foram cadastrados, que foram esse cadastro aqui, tanto é feito automaticamente pelo PG Smart na hora que a gente está executando o initdb, ou pode ser adicionado manualmente através do comando PG Smart Cluster Config. Então podemos ver aqui que temos duas instâncias em execução. O outro serviço que a gente precisa configurar, que a gente vai configurar para quem também não conhece o PGSys, né, o PG Smart, vamos configurar a parte de backup. Quem conhece o PG Backrest sabe que a gente tem que tratar diretamente com o arquivo de configuração do PG Backrest para poder configurar as instâncias, repositório de backup e tudo mais. Aqui pelo PG Smart fica bem simplificado, bem intuitivo para o usuário. Onde eu vou criar um ambiente podem ver aqui que eu não tenho nenhum ambiente de backup, tá? Eu já vou criar um novo aqui. Isso aqui eu estou criando, a gente chama de backup as instâncias no PG Backrest, tá? Usuário de conexão, eu vou escolher minha instância que eu quero fazer backup. Aí ele pergunta se quer outra instância, eu não vou colocar mais outra instância aqui.
Aí ele já criou o meu ambiente de backup, tá? Preciso configurar a parte de arquivamento de UOL, é outra atividade que eu preciso fazer, que eu faria na mão, acessando diretamente o postgresql.conf, onde é que ele já pega, onde você já escolhe a versão do binário, a ativação do UOL, você já escolheu qual é a instância e já está configurado o meu arquivamento de UOL. E aí só falta ativar o meu ambiente de backup. Quando eu ativar meu ambiente de backup, ele vai iniciar o arquivamento dos UOLs daquela minha instância, foi feito com sucesso, e eu já tenho minha instância configurada para o PG Backrest já fazendo as exportações do UOL para o archive dentro do repositório do PG Backrest. A partir do momento que eu tenho configurado, eu já posso fazer, por exemplo, um backup. Então, através do comando PG backup exec, eu escolho qual é a instância que eu acabei de criar, ele faz uma verificação para ver se a instância está online, se está tudo certo com a instância, e aí eu vou fazer o meu backup. Pronto. A versão 3.1 ele teve uma melhoria na parte do agendamento, né? O backup ele é colocado para um agendador interno do próprio PG Smart, dentro da própria plataforma. Nós não utilizamos o scheduler do servidor, tá? O próprio PG Smart ele tem um scheduler que ele consegue fazer essa execução desses backups em background e do restore também, tá? Enquanto ele está fazendo o backup aí, eu já vou para um outro serviço. Veja que é tudo bem dinâmico, tudo bem simples, sem precisar acessar arquivo de configuração. Então, vamos acessar, por exemplo, aqui o pool config. Vamos configurar agora outro serviço. Então, aqui a gente está trabalhando diretamente com a configuração, né, do gerenciador de pool de conexões. Vou criar um pool de conexões, que aqui não tem. Está tudo zerado, esse ambiente está zerado, tá? Então, para efeito didático, eu estou mostrando tudo zero. Então, eu vou dar um nome aqui ao meu pool de conexão host, o IP, localhost por enquanto. Qual a minha instância que eu quero vincular aquele meu pool de conexões, o banco de dados, essa parte opcional de configuração das conexões, eu não vou fazer, não vou preferir fazer agora, mas é possível também fazer toda aquela parte de configuração do pool de conexão, quantidade máxima de conexões do pool, quantidade máxima de conexão para determinado database, então toda essa configuração é possível fazer através daqui. Confirma a criação, vou deixar fazer a reinicialização do serviço depois, que eu ainda vou configurar outras coisas, não. Depois que eu criei o meu pool de conexão, eu vou criar meus usuários, para poder acessar meu pool. Vou criar um padrão aqui. Tá? Isso aqui já está criando meu usuário de acesso ao meu pool de conexão. Sim, não vou reiniciar, porque ainda tem uma última configuração a fazer. E vou liberar o acesso do meu pool a qualquer interface de rede. Tá? Então, eu estou configurando a pool listen address aqui do PG Balsa. E agora sim eu vou reinicializar meu serviço. Está aqui meu serviço reinicializado com sucesso. Eu já tenho meu pool funcionando. Voltando lá para o nosso backup, se a gente voltar enquanto a gente está configurando, a gente, através do comando pg backup info, eu tenho as informações aqui do meu backup, tá? Onde eu tenho aqui a parte de backup, eu tenho meu backup aqui realizado. Esse foi o meu backup que eu realizei e eu consigo ver as informações daquele meu backup, tá? Então, a gente já tem configurado, recapitulando, a gente já tem instâncias configuradas, backup configurado, serviço de backup configurado e os pools de conexões configurados. A gente está faltando configurar agora o quê? A parte de alta disponibilidade. Vocês podem ver, vão ver também que é bem simples. O serviço de alta disponibilidade, ela é composta por 3 componentes, tá? Onde eu tenho o meu componente aqui, tenho esses 3 componentes que fazem parte. Se você der um help no comando, né, o PG Smart vai trazer todo o help referente àquele comando. Então, o PG Smart help vai me mostrar os meus componentes. Eu tenho o DCS, que é o repositório de configuração distribuída, que é o etcd que a gente está usando. O agent, que é o patrone, que vai ficar nas pontas em cada instância. E a gente tem um proxy de alta disponibilidade, que é onde ele vai fazer o roteamento das conexões de acordo com a carga que tiver lá configurada e no meu proxy. E todos os comandos, então cada serviço que você executar tem um help, onde você também pode manipular o serviço. Então, cada componente desse daqui, você também pode manipular o serviço dentro da plataforma, que é o que o systemctl iria fazer, o PG Smart faz também por você, tá? Sem precisar de acesso root, para você estar logado como root, né, para poder fazer isso. Então, vamos configurar aqui cada um desses componentes. Então, vamos configurar o DCS primeiro. Vocês podem ver, vão ver que é bem simples isso aqui também. O nome do ambiente de alta disponibilidade, vamos deixar como padrão aqui.
O nome de identificação do servidor. Outra coisa que essa outra versão 3.1 vai vir de novidade também é que agora nós estamos dando suporte ao SUSE, tá? SUSE 14 a partir do 15.4, o PGC, a plataforma PGC já consegue executar dentro desse SUSE. E esse ambiente que eu estou rodando agora é o OpenSUSE 15.4, tá? É uma novidade também da 3.1. Então já dá para mostrar para vocês aí. Vamos configurar o IP de acesso, a porta que ele está recebendo, de conexão do DCS. Não existe outro cluster, né, o servidor para o etcd. A gente está trabalhando nesse webinar com um etcd só, um membro só do etcd. Salvo a minha configuração e reinicio o serviço. Então, o etcd já está configurado, já está para funcionar. Então, para a configuração do agente, a gente vai configurar o patrono. O nome do ambiente, identificação do servidor, o IP que ele vai estar atendendo, a porta. Pergunta se já tem, se o DCS já está configurado, né? Que ele tem que vir antes da configuração do agente, sim. E aí eu vou indicar qual é a minha porta que está na mesma máquina que a gente está tudo localhost aqui, tá? Então eu vou indicar onde é que está o meu DCS, a porta que ele está atendendo, e aí ele segue com as outras configurações. Interface de monitoramento, onde o patrão vai ficar fazendo o monitoramento da instância, tá? Aí ele pergunta se já existe o post, a instância já existe. Se já existir, você consegue reaproveitar ela, tá? A gente já tem uma instância rodando aqui, onde você vai indicar agora qual é a instância. Vou escolher essa daqui da 5432. E aí ele vai montar um modelo de template, vai usar essas informações como modelo de template para poder criar outras instâncias quando ele fazer o switchover para a montagem de uma réplica, usuário para acesso à base. Não existe uma master por enquanto, então eu vou dizer que não existe, porque aí o que ele vai fazer? Ele vai pegar aquela primeira instância e já vai atribuir ela como uma role master para poder, dentro do meu cluster. A criação dos usuários, replicator e com as permissões para poder fazer a replicação, tá? E aí são as perguntas padrões para a questão do switchover, né? Se ele aceita o failover, se ele pode ser usado, se essa instância pode ser usada como um modelo para as outras, se aceita a replicação síncrona. E aí você tem a configuração do template de inicialização para ele poder criar outras instâncias. E é semelhante à parte do initdb quando a gente está criando as instâncias. Checksum, o IP, né? Aqui eu posso colocar vários servidores para poder montar meu cluster. No momento só tenho um, então não vou configurar. Eu já indico aqui o meu proxy. Onde está meu proxy, ele também está localhost, que eu vou configurar depois. Regras de acesso, aí eu vou estar manipulando, vou incluir no meu PGHBA o template para a regra de acesso para eu configurar o PGHBA 192.168.0.0/24. Eu vou abrir minha faixa de IP, tá? Nessa faixa eu vou colocar tudo como trust, mas eu posso escolher qualquer método lá. Não quero incluir outra regra. Criação, inclusão, não vou incluir o usuário. Salvo minhas configurações. Aí ele está me perguntando a confirmação para criar os usuários na instância, né? Ele está criando meus usuários. Definição das regras de acesso, lá no PGHBA. E a inicialização do serviço da instância. E aí depois vem a inicialização do serviço do próprio agente. Então, a gente já tem nosso patrão aqui executando. Então, se você, por exemplo, executar um PGMAT agente info, ele vai mostrar para você a informação de que minha réplica já está no ar e já está como líder rodando, tá? Então, para fechar essa parte de configuração dos componentes, vamos configurar o nosso proxy. Aí ele pergunta se já está configurado todos os agentes, aí entra com aquelas perguntas básicas lá dos outros, né? Qual uma identificação daquele meu cluster, colocar como produção, isso aqui pode ser qualquer um, o IP, copiar e colar, né? A porta do proxy, o IP, a instância que ele vai estar, daquele cluster, não tem outro IP, e qual é a porta de acesso do proxy, da interface web, no meu endpoint. Vou botar ele para atender na porta 5434. E aí ele salva, e a parte de subir, o meu HProxy está rodando. Se eu for nesse endereço aqui que o PG Smart está dando como dica,
Eu estou com o meu Proxy lá, a interface web do Proxy rodando. Clailson, a gente não está Oi? visualizando o browser, só o terminal. Só o terminal. A tela apagou aqui. É Talvez é que porque compartilhou você só o compartilhou foco, só a né? janela. Deixa eu compartilhar aqui a tela de novo. Tá. Pessoal, enquanto o Clailson compartilha aqui, só fazendo um resumão aqui, até o momento agora, o Clailson fez toda a parte ali de configuração, né? Ele mostrou a instalação que já estava pronta e configuração de um ambiente para que a gente tenha ali insumos para mostrar realmente agora a parte de monitoramento, todos os painéis ali com os gráficos, tá? Pronto, agora vocês estão vendo, né, o browser? Agora Sim. sim. Então, como o Davi falou, né, a gente já tem toda a parte, todos os serviços já estão configurados, né, dentro do meu ambiente aqui. E a partir do momento que eu fiz também a instalação, eu já tenho também aqui o meu Grafana já instalado, tá? O meu Prometheus, a barrinha tá aqui embaixo. Deixa eu ver aqui o negócio. Vamos usar aqui o browser, porque a barrinha do Zoom tá ficando em cima. O negócio. Quando compartilha, né? Às vezes aquela barrinha do Aí tá ficando em próprio cima. Zoom, ela fica em cima e aí a gente que está aqui do outro lado não percebe, mas quem está apresentando tem uma dificuldade gigante, ali, ainda mais que fica em cima, às vezes, o que a gente quer apresentar. Mas contextualizando, pessoal, a gente está indo agora para a parte de configurar ah, os coletores, né, dessas métricas, tá? E aí, mais um ponto aqui, a gente já viu mais algumas perguntas aqui no QA ali. Fiquem tranquilos, a gente vai responder no final, tá? Inclusive até dando os detalhes, mostrando o que é possível fazer, o que não é possível ainda, o que a gente já tem mapeado em roadmap. Eu vi algumas perguntas interessantes ali. Então, aguarda um pouquinho, no final a gente tem perguntas e respostas, e aí sim a gente vai responder todas elas. Cláudio, dá uma olhadinha, qualquer coisa quando você compartilha, talvez você consiga arrastar ela. Porque ele tá na alta aqui. Eu tô fechando aqui, peraí. Eu não sei porque esse pessoal de TI trabalha com 50.000 janela aberta, rapaz. É terminal, é browser, é tudo. Agora tá dando para ver, né? Agora A gente está sim, vendo o deu browser certo. bem. Fechou. Então a gente tem nosso Grafana já rodando aqui, tá? E aí, assim que você instala o Grafana, toda a stack de observabilidade, ele já faz toda a configuração por debaixo do Grafana, já faz o provisionamento dos dashboards que nós configuramos. E a gente assim que ele cai, que você entra para o DBA, nós sabemos que o mais importante que a gente precisa saber é se a saúde do nosso ambiente está ok. Então, o próprio já foi configurado o Grafana para assim, o home está configurado para os alertas do Alert Manager, tá? Então, assim que o DBA entrar no Grafana, vai ser a primeira tela que ele vê. Então, ele já vai ter uma visão geral da saúde do seu ambiente. E nós não configuramos ainda nenhum export, mas o próprio serviço de observabilidade, ele possui métricas para monitoramento do próprio serviço. Então, se você for aqui dentro assim que você instala, você já vai ter aqui alguns dashboards onde você consegue fazer o gerenciamento do Alert Manager, do Grafana, tá? O próprio Grafana tem métricas internas aqui.
e do Prometheus. Então, você já tem, assim que você instala aquele processo de instalação, você já tem tudo isso já configurado dentro da sua stack lá, tá? Então, a gente vai ver no decorrer quando a gente for avançar um pouquinho mais daqui a pouco, que todos os componentes dentro da plataforma PGSys, eles são monitorados e tem dashboards específicos e regra de alertas específicos. Nós deixamos bem, vamos dizer assim, bem completo para você conseguir monitorar todos os componentes dentro da plataforma. Alguns já vêm métricas embutidas, né? Eles próprios já fazem a exportação, não precisa de um exporter externo. Então, por exemplo, o Alert Manager, o Grafana, o Prometheus, o Karma, o Patrone, o etcd e o HProxy já tem métricas internas. Ele já faz a exportação das métricas e o PG Smart já faz a configuração desses componentes para poder fazer a exportação na hora da instalação. Você não precisa fazer mais nada, tá? Ele já fica exportando isso daí. Mas aí eu também tenho o meu serviço, tá? Executando e eu vou fazer a configuração agora, já que tem meus componentes funcionando, vou fazer a configuração agora dos meus exporters. O serviço de observabilidade ele é dividido em 3 momentos. A instalação dos componentes principais, Prometeu, Grafana, Karma, Elect Manage, a configuração dos meus exporters que ficam nas pontas, onde meus serviços e componentes estão executando, e você depois tem a configuração do próprio coletor, que aí é nesse momento que ele vai fazer a coleta das métricas, que no caso a gente está usando o Prometheus, para poder fazer a coleta de todos esses exports que estão distribuídos dentro do seu ambiente, dentro do cluster, e onde o Grafana vai estar lendo para poder estar fazendo a visualização, gerando os dashboards para fazer a visualização dessas métricas. Tá? Eu vou parar o compartilhamento aqui, porque eu só estou conseguindo compartilhar ou o browser ou o console. Então, aqui voltando para o meu console, eu vou fazer agora a configuração dos meus exporters. Através do comando OBS, você consegue ter acesso a toda essa parte de configuração. O help dele, só para mostrar aqui rapidinho, existe também toda a parte de manipulação do serviço de todos os componentes, inclusive dos próprios exporters, tá? Quem já trabalhou com Grafana e já trabalhou com essa parte de exporter sabe que cada exporter desse é um arquivo TAGZ, que a gente pega, que a gente tem que baixar e descompactar, configurar, tem que gerar, tem que criar um ponto service para poder tratar como serviço. Então, tudo isso aqui o PG Smart já faz, a plataforma já entrega pronto para você. Então, todos os nossos exporters são RPMs, que são baixados direto para o repositório, e quando você instala, ele já faz toda a configuração do ambiente para ele poder funcionar, as configurações iniciais, né? E a criação dos serviços em si. Não é preciso fazer nenhum acesso ao file system para poder estar manipulando ou configurando qualquer coisa. E aí, dentro do nosso serviço de observabilidade, nós temos alguns componentes. O componente o MetaDB, que é a nossa base de banco de dados, que utiliza uma distribuição própria do Postgres 16. Os exporters, que são 4 exporters. O Collector, que faz a coleta dessas métricas. O Watcher, que na verdade seria o Grafana, né, que é onde você visualiza as métricas de maneira gráfica. O Notify, que é o Alert Manager, que é onde toda a parte de concentração de alerta das métricas estão concentradas dentro dele. E o Indicator, que é o Karma, que eu vou mostrar mais à frente, que é onde ele indica o dashboard especializado para o Alert Manager, onde ele indica onde estão os problemas que estão ocorrendo de maneira mais facilitada para o usuário. Então, para configurar aqui a parte do exporter, então exporter, config. Nós comemoraríamos o Dia das Mães. Nós vamos reverter. E aí nós temos nossos 4 exports. Então, aqui, lembrando que aqui eu vou estar configurando os exports que estão na ponta, onde os meus serviços e componentes estão rodando. Aqui onde eu vou configurar e onde as métricas vão ser exportadas. Elas não estão sendo coletadas no momento, elas estão sendo só exportadas. Então, aqui a gente tem do Node, esse Node aqui, na comunidade do Prometheus, e para quem já trabalhou com ele, conhece que o Node ele é o exporter que faz a exportação das métricas de toda a parte de hardware e software do ambiente Linux. Tá? Então, devido à nomenclatura, né, conhecida como no cluster, como cada máquina é um nó, então o exporter é chamado de Node, e a gente preferiu manter essa nomenclatura, que é o que é mais conhecido dentro da comunidade do Prometheus. Então, aqui onde vocês vão ver que também é bem simples a configuração. Aqui a porta, essa é a porta default do exporter Node, e aí ele já faz a configuração, já está fazendo a configuração por debaixo. Onde ele está fazendo a instalação do exporter, fazendo a configuração inicial para poder funcionar, a instalação do serviço e botando o serviço para rodar. Tá? Então, aqui
é possível ver essas métricas. Se você fizer um curl no endpoint dele, ou se você for no browser para poder fazer isso. Eu vou utilizar o curl para não precisar parar o compartilhamento aqui, né? Que a minha máquina não está compartilhando os dois. Então, se eu digitar isso daqui, você consegue ver todas as métricas que o Node está exportando, tá? Vamos configurar os outros exporters para a gente poder configurar lá também a outra parte. O Postgres, a questão o exporter do Postgres, ele tem um E aí, brother? diferencial que é preciso ter acesso à instância onde ele está sendo monitorada. Então, eu preciso de um usuário que seja criado lá dentro da instância. Esse usuário ele pode ser criado automaticamente pelo próprio PGSmart, se o usuário que está fazendo a operação permitir, ou ele pode ser criado manualmente. Lembrando que se ele for criado manualmente, né, pelo próprio administrador do sistema, o serviço da exportação das métricas só vai funcionar a partir do momento que esse usuário for criado, tá? Então, existe esse diferencial com relação a isso. Então, eu vou escolher aqui uma instância que eu quero monitorar. Aqui ele vai me perguntar se a questão se quer ou não que eu crie o usuário de acesso. Eu vou dizer que sim, para ele poder criar automaticamente. Pode ser qualquer superusuário, porque só o superusuário pode estar criando um outro usuário e dando a permissão do PG Monitor. Um usuário comum com privilégio Create Role poderia fazer isso, pode. Só que ele não tem a permissão para dar a role PG Monitor para um usuário comum. Então, quem só pode fazer isso é um superusuário. Pode ser qualquer um. Aqui, no caso, eu estou utilizando o post padrão, a senha dele. Essa senha não é gravada no PG Smart, tá? É importante observar. Ela não fica gravada em lugar nenhum. Não é utilizado nem PGPS para poder fazer isso. Justamente porque esse superusuário só é usado no momento da conexão para criar o usuário do PG Smart na instância. E mais nada. Não é gravado em lugar nenhum. Isso tudo aqui é deixado claro nesses avisos aqui em cima, tá? Por questão de segurança, ele não é gravado em lugar nenhum. A porta a porta que ele vai estar exportando, né, o endpoint e a interface web, que é o padrão desse exporter. E aqui ele me pergunta se eu quero inserir uma outra instância, porque eu posso ter mais de uma instância no meu servidor. E aí eu consigo fazer uma exportação de todas as instâncias para poder ser monitorada, porque cada instância, um export só monitora uma instância inteira, não monitora um banco de dados, é a instância inteira, tá? Não vou incluir outra, tá? E aí também já foi a configuração para aquele exporter funcionar. Todos os exporters aí eles seguem o mesmo padrão de operação, de configuração. Só aguardar um pouquinho. Aí, se eu for ver as métricas aqui, fazendo o curl também, todas as métricas aqui do Postgres aqui exportado. E vamos finalizar com a configuração dos outros exporters. Para o PG Bouncer, qual a porta de conexão do meu pool, o usuário de conexão, que foi aquele que a gente criou lá nos usuários autorizados, através do comando pgpool.config. Você também pode ter várias instâncias de PGBoss para poder fazer um direcionamento melhor dos seus pools de conexões. Aqui não tem, então não vou cadastrar. A porta do pool, e ele também já fez a configuração. Por fim, vamos fazer a configuração do PG Backhast para a gente ir para a parte do coletor de configuração para a gente finalizar a terceira etapa. No meu backhashes aqui, se a porta padrão de interface, também é só isso que precisa para configurar. Então, veja que é bem simples a configuração desses exporters, onde você não precisa ter o trabalho de um a um, configurar aí no FileSystem, criar serviço, configurar serviço, tudo isso aí o PG Smart já entrega para você. Então, a gente já tem nossos exporters já funcionando. Então, todas as minhas métricas estão sendo exportadas. Só que não tem ninguém coletando ainda, que aí é que entra a terceira fase da minha configuração, que é onde eu Clailson, vou... só um ponto aqui, né? Para quem está na dúvida, pô, a configuração é só isso. Basicamente ali você está só ativando, né, essa exportação das métricas, para que isso não fique ali já a partir do momento que você instala, de uma forma aleatória, até mesmo caso o usuário não queira, tá? Mas todo o trabalho de configuração isso já foi automatizado ali dentro, né? Isso, já por debaixo. Se você, então, esses exporter também aqui, ele também, como eu falei, todos eles trabalham com a questão de serviços. Então, quando, por exemplo, eu quero ver a situação de um serviço aqui, é possível também ver pelo PG Smart, onde você vai dar o export status, que é o serviço, e aí ele tem um diferencial. Ele vai mostrar para você todos os exporters que estão instalados naquele servidor, naquele agente. Então, se só tiver um, dois, três ou quatro, todos, como nesse caso aqui, ele vai mostrar para você. Você não vai selecionar um exporter que não está instalado, né? Então, você já tem uma ciência, através da própria manipulação do serviço, de quais exporters estão instalados e qual o nome do serviço, qual o tipo. Então, você consegue ver
tranquilamente por aqui. Isso aí já é uma inteligência a mais que o PG Smart traz para você, ao invés de você estar catando os arquivos para poder verificar serviço, tá? Então, voltando lá no meu coletor config. Então, aqui eu já vou configurar o meu coletor, onde eu vou começar a coletar essas métricas. Observe que aqui, além dos 4 que eu tenho que configurar, já me aparece também os exportadores de métricas que já vêm embutidos dentro do HProxy do patrono da TCD. A gente não configura eles, porque a configuração deles já é feita pela própria ferramenta ou durante a instalação quando a gente executou o PG Smart Install, quando a gente instalou os componentes. Então, isso aí tudo fica transparente para o usuário. Então, para configurar ele, todos esses exports seguem o mesmo padrão de operação. Então, fica bem simples para um usuário que não está acostumado com essa questão do CLI. Então, fica bem intuitivo para o usuário final. Então, vamos configurar cada uma delas aqui. Ele tem a facilidade aqui de listar cada um deles, adicionar e remover. Vamos adicionar aqui. Aí eu vou indicar, né? Onde está meu exporter? É nesse momento que você vai indicar o local onde o meu exporter está funcionando. Então, é local aqui, né? Se fosse uma outra máquina, eu colocava o IP da outra máquina, a porta padrão, e aí ele fica me perguntando, existe um outro servidor? Então, toda a configuração desses exports segue o mesmo padrão. Porque eu posso configurar mais de um servidor ao mesmo tempo nessa configuração. Eu posso ter um outro servidor que está rodando no meu export e eu quero também configurar. Vamos configurar um outro servidor aqui. Eu tenho um outro servidor aqui rodando na 116. Porta padrão, e aí não tem mais não. E aí ele vai fazer a minha configuração para a minha exportação. Se eu for lá na minha lista, eu já tenho meus 2 targets, né? Na nomenclatura do Prometheus, são os alvos, né? Onde ele vai coletar isso daí, então eu já tenho meus 2 configurados. E aí, a partir desse momento, eu já tenho meu coletor coletando essas métricas e gravando dentro do banco de dados interno, do metadados do meu coletor. Vamos configurar os outros e eu vou mostrar tudo de uma vez só funcionando. O etcd, mesma coisa, a porta que ele está, que o exporta, não tem um outro aqui, já me configurou, HProxy, IP, porta, lembrando que esse IP é onde o exporter está rodando, e a porta é a porta padrão do exporter que você configurou lá no comando PG Smart OBS Exporter Config. O padrão que foi deixado assim, essa é a porta padrão dos exports se você não modificar. Postgres. Aí aqui é aquela questão, o Postgres também tem um diferencialzinho aqui. Como você pode ter várias instâncias no mesmo servidor, então você consegue apontar dentro daquele IP, por exemplo, nesse exemplo aqui 115, todas as instâncias que eu configurei que tem um exporter lá fazendo monitoramento. Então eu aponto a porta da instância, tá? Eu vou colocar uma outra instância aqui. Essa daqui já tem essa inteligência, né? Nesse IP aqui não tem outra instância. E aí ele me pergunta, existe outra máquina? Sim, existe. Então, vou botar 192, 168.0.116 também. Está na porta 19187, lá a instância 5432. Não tenho mais nada, então vou fechar minha configuração aqui. Então, eu já fiz a minha configuração aqui, que me aparece aqui, tenho 2 máquinas aqui para ser monitorada. O Balsa também, as instâncias do PG Balsa, configurada é bem simples também. E, por último, o Backrest, que é um exportador para a parte de backup, que ele vai mostrar algumas métricas relacionadas à parte de backup. Claro, então basicamente, né, você configurou os exporters para exportar as métricas, agora você está configurando o coletor para ele saber quais são, digamos ali, os O servidores. local, o local e onde ele vai achar essas métricas. E a partir desse Perfeito. momento, então, eu acabei de fazer. Então, a partir desse momento, eu já tenho toda a parte do serviço de observabilidade feita, onde eu já tenho meus exportadores funcionando nas pontas e eu tenho meu coletor recolhendo essas métricas e gravando no metadado dele. Tá? Então, eu E já ali eu tenho poderia o ter Prometheus, mais ele de já está por uma. debaixo, já fazendo essa coleta daí. Fechou. E quando você entra ali para configurar para cada um dos componentes, né, da mesma forma que ele pergunta, se você deseja adicionar mais de um, né, você consegue centralizar isso tudo dentro do coletor, dentro ali do teu painel. Ou seja, não é só para monitorar uma instância ou um ambiente, né? Você pode monitorar vários. Vários, vamos dizer que você tenha
Vamos dizer que você tem um cluster lá com 3, 4 máquinas e você consegue fazer a instalação dos exporters naquelas máquinas lá e em um ponto central você consegue configurar como ele trazer. Então, ele se comunica pela rede, acha o exporter, é claro, tem que ter toda a configuração de infra, né, que aí não entra no escopo do PGC, da plataforma, onde o administrador de rede ele vai configurar a questão de SSH, a transparência para poder se conectar na máquina sem precisar de senha, né, a questão de confiança, Relação de relação de confiança entre confiança, as assim. máquinas, então tem essa configuração por debaixo. Essa configuração estando feita no ambiente, é só você configurar lá o exporter na ponta, configurar no seu nó central a coleta e deixar rolar, entendeu? Perfeito. Eu vou parar aqui a compartilhar e vou mostrar lá no browser. E aí tem um. Então, voltando aqui para o meu Grafana, eu vou indo lá para o meu home, vocês vão ver que ele já mudou. O que é que aconteceu aqui? A partir do momento que eu configurei minha coleta de métricas, eu também já habilitei a parte de regras de notificação. Então, as notificações são baseadas nas métricas que são coletadas. Então, são indicadores que o serviço de observabilidade tem para cada componente, que vai me indicar se o meu componente está funcionando da maneira adequada ou não, e vai gerar um alerta baseado naquela métrica que foi configurada. Então, isso é configurado. Então, aqui você já pode ver que, como aumentou e muito, eu instalei e configurei todos os meus exporters, está tudo funcionando lá, eu já tenho vários alertas disparando aí, que podem ser intermitentes ou podem ser fixos, que englobam todos os serviços, como, por exemplo, a parte do HAProxy, que não tem um back-end rodando, porque não foi feito nenhum acesso, a gente só configurou, não tem nada rodando lá a questão de sincronização aqui do host, né, do bloco do host. Então, para cada componente, existem métricas específicas para ela, e assim que o DBA entra aqui no Grafana, como é a primeira tela no home, ele já tem acesso a tudo isso, tá? E aí você tem várias informações aqui embaixo nos gráficos da própria parte de alerta, né? Onde foi, que hora, como é que está, a lista do que está disparando aqui. Então, você tem toda a navegabilidade aqui dos alertas e tipo que estão disparando. E todos os gráficos de alertas que estão pendentes, que não estão disparando ainda, mas estão na iminência de disparar. Então, existe também métricas relacionadas a isso, tá? Então, a parte de notificações que foram enviadas. Então, tem todo o controle aqui de notificação. E se eu for lá na minha parte de dashboards, da minha lista de dashboards, eu já tenho todos os meus dashboards, dado todos os componentes em execução. Então, isso aqui tudo já foi provisionado pelo próprio PG Smart para poder fazer o monitoramento e a visualização gráfica das minhas métricas. Então, tem aqui a parte do etcd, Todo o seu ambiente, né? do Tá todo o tudo seu ali. ambiente, todos os seus componentes, do seu serviço. Aqui a gente está mostrando todo porque eu instalei tudo. Se seu serviço só tiver só de banco de dados, vai ser só de banco de dados. Você vai configurar só de banco de dados. Se só for de backup, vai ser só de backup. Se for pool e backup, vai ser os dois. Então, o que você configurar, ele vai aparecer aqui. Entendeu? Não vai aparecer nada mais, nada menos do que isso. Então, aqui tem a parte do etcd, algumas informações. Alguns gráficos estão zerados porque começou a coleta agora, né? É evidente. Então, aqui é TCD, tem a parte do HAProxy, de monitoramento. Então, já tem alguns dados aqui, onde tem mostrando o front-end e o back-end do HAProxy. Todos os dashboards, eles são filtráveis e hierarquicamente. Então, por exemplo, aqui eu posso filtrar aqui na minha instância, eu escolho qual é a minha instância. Escolhendo a instância, ele vai me trazer todos os back-ends daquela minha instância, todos os front-ends e assim por diante. Então, existe um modelo hierárquico aqui com relação à parte de filtragem, justamente para poder facilitar o usuário. Então, dashboards para acompanhamento do sistema operacional, que é o Node, né? Isso aqui é bem interessante aqui. Então, tem parte de todo o monitoramento de hardware e do sistema operacional, uso de CPU, de memória, load, algumas informações básicas do meu servidor, tráfego de rede, de disco. Então, eu tenho todas as informações completas com relação à parte de hardware e de software. E aí eu tenho a parte da instância, né? Eu cadastrei, foi lá no post que eu cadastrei dois. Então, Patrone, então tem a informação aqui do Patrone, tá? Onde eu tenho a parte aqui da instância que foi escolhida, vai informar a questão das instâncias, né? Então, tem a versão daquela instância que eu escolhi, quanto tempo ele tá no ar, se ele é líder, se não é. Então, se eu tiver duas instâncias aqui e uma delas não for líder, esses indicadores vão mudar. Então, tenho toda a minha parte de configuração aqui dos gráficos da minha instância.
com relação à parte de alta disponibilidade, a parte de backup. Então, eu tenho informações aqui. Então, aqui, essas informações que são colocadas aqui, eu posso filtrar por repositório de backup, por tipo de backup, se o backup tem bloco incremental ou não, e até por nome de backup. Observe que isso aqui não fica restrito a um servidor só, a um repositório, quando falamos de backup. Quando você configura o export, vamos dizer que você tenha 2, 3 repositórios espalhados em várias máquinas, você configura o export nessas máquinas, ele vai trazer e centralizar tudo num lugar só, e aí ele vai mostrar tudo como uma solidificação daquele indicador. Então, a quantidade de backups full que tem em cada repositório, e aí você tem a listagem de cada uma, se deu erro, se não deu erro, algumas informações do próprio backup. Então, toda a parte de métrica relacionada a backup, tamanho que ele foi executado, tempo que levou, então você tem toda uma agregação aqui dos indicadores. O do PG Balsa, tá? Então, aqui é o gráfico do pool de conexão, também com toda a parte de usabilidade. Não tem nada agora porque não tem nenhum pool sendo usado, ele só fez configurar e botou o serviço para rodar. O Postgres, né, que muita gente quer ver o Postgres, muito indicador do Postgres, né? Então, a gente tem aqui tem um overview do serviço do Postgres, né? Como não tem acesso agora, né, não tem usuário acessando nem nada, mas ele mostra várias informações de serviço que está rodando, cache, quantidade de transação, alguns indicadores, alguns somatórios, né, de indicadores que são acumuladores, informações gerais da parte da instância, do que está configurado, tá? Aqui eu escolho por instância. Então, tamanho de base de dados. Então, o Grafana nos oferece esse tipo de facilidade, né? As consultas ad hoc. Então, você configura, como eu acabei de fazer agora, né? Eu configuro qual o nível de observabilidade que eu quero, qual a precisão que eu quero no meu conjunto de dados. Então, o Grafana nos permite fazer isso através das métricas que o Prometeu disponibiliza. Então, estruturalmente, tudo fica concentrado no coletor. Então, tudo parte do nosso coletor, que é onde ele está guardando essas métricas. O Grafana ele vai estar lendo essas métricas e mostrando na visualização. E as notificações, os alertas de notificação, eles estão centralizados no Alert Manager. É a partir dele que todas as notificações partem, certo? Então, aqui eu tenho todos os gráficos relacionados à minha parte de distância, consumo de memória, sessões em idle transaction, conexões para cada banco de dados, de quantidade de commits, rollback, quanto tempo levou a maior transação, no caso aqui, 2 milissegundos foi a maior, locks, conflitos de lock, de leitura escrita da minha base de dados, da minha tabela, parte de replicação, eu tenho aqui nesse dashboard, são métricas exportadas também, uso do CPU de memória para aquela instância do export que está executando, né? Então, tenho várias métricas relacionadas a esse tipo de coisa e os alertas vinculados, né? Que são visualizados através Clailson, do Alert tem uma Manager. pergunta ali no fórum ali, que eles estão perguntando quantos gráficos, cara, e dashboard. Você tem esse número? São muitos. A gente já viu que você rolou ali vários, então não sei exatamente o número, mas eu diria A aí que quantidade de algo. dashboards é porque como a gente preferiu configurar os dashboards por componente para poder ficar mais fácil para o usuário, nós temos aqui em torno de 10 a 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dashboards. Claro, tem dashboards que são menores e outros maiores. Mas, por exemplo, o maior que a gente tem no Node, por exemplo, a gente tem de painéis, a gente tem em torno de 30 painéis e cerca de 50 a 60 gráficos. É o maior que a Passa de gente 100 tem. fácil, né? Passa de 100 fácil. É o mais completo. O mais completo, assim, eu estou falando de um, né? Que isso aqui do O Node, total que de é o gráficos eu falo, monitoramento é. do servidor. Então, a gente tem muito gráfico aqui. Então, se você observar a barra de rolagem aí, está bem pequenininha. Então, é bem É. completo isso aqui da parte de sistema operacional. Quando a gente fala Isso. na parte de Postgres, também ele é bem completo. Ele já roda em torno aí de indicadores que precisa. Claro, existem outras métricas, mas foram elencadas no dashboard as mais importantes no momento. Isso pode ser evoluído, isso vai ser evoluído durante o decorrer nas próximas versões. Então, isso é bem tranquilo. Então, aqui em torno do Postgres, a gente eu posso chutar aqui. Chutar não, eu tenho certeza que mais de 35 tem, porque eu mexi um a um para poder ajustar esse dashboard. Então, Eu já tô quem achando que conhece o passa aí dos serviço 200, será? quem, Mas quem, é quem conhece importante o serviço ressaltar. quem é nosso cliente já conhece o serviço que a gente oferece, que é do Harp. Muita coisa do Harp foi trazido aqui para dentro, né? É importante citar quem já trabalha com essa parte do Harp, de monitoramento que a gente faz.
Explica o que significa o HARP aí para quem não conhece. O RAP nada mais é do que um relatório que é gerado para mostrar, não de maneira gráfica, né? Claro, tem maneira gráfica, mas ele é um documento que é gerado com base em alguns indicadores que são feitos coletas, métricas, que são extraídas do ambiente do usuário, e em cima dessas métricas é gerado um arquivo PDF, um doc, ou seja lá o que for, onde você tem todas as boas práticas e direcionamento do que você pode fazer para melhorar a saúde do seu ambiente de banco de dados. Então, ele é de maneira, mostra os gráficos, os indicadores gráficos, como o gráfico está mostrando, só que de maneira estática, é claro, né, um arquivo, mas acompanhado dos gráficos, você tem toda a indicação de cada indicador, o mais importante da minha instância, e o que fazer para poder melhorar aquele indicador. Então, é um E agora a documento gente está levando isso textual para cá. gerado exatamente com base nas métricas que são extraídas do ambiente. E com esse serviço de observabilidade, nós estamos iniciando vamos dizer assim, uma modernização do RAP, trazendo inicialmente nessa primeira versão os gráficos, os indicadores de maneira gráfica dinâmica, e aí Em nas tempo próximas real, versões né? vão ter... Oi? Em tempo real, né? Coisa Em que antes tempo a gente real, tinha é algo importante que falar isso, em dependia de tempo uma real, porque o execução. RAP ele tem um delay, porque você extrai durante um tempo, manda os arquivos para a gente gera o relatório, isso aqui você tem, através do Grafana, você tem isso de maneira real, online, acessando diretamente seus serviços, e já temos planos para, nas próximas versões, a gente trazer, em cima dessas métricas, gerar um relatório. A qualquer momento, o administrador do banco DBA vai poder gerar esse relatório, Extrair. baseado na nossa expertise, em cima do que a gente já promove, em cima do serviço de manutenção e de suporte e consultoria a banco de dados. Show de Então, é bola. isso assim que eu queria mostrar, né, para vocês. Você tem a própria API aqui do Prometheus que eu não mostrei, né, também. Com relação ao Grafana, a gente já mostrei. Aí você tem a API do Prometheus, tá? Então, quem conhece o Prometheus já conhece, já sabe muito bem do que tem aqui. Eu tenho todos os meus alertas aqui no Prometheus. Aqueles alertas que eu estou vendo lá no Grafana, eu estou vendo aqui no Prometheus, só que eu só visualizo, não faço mais nada. Porque quem me gerencia disso é o Alert Manager. Tem toda a parte de métrica aqui, a consulta de métricas. Então, as métricas estão todas aqui através do Prometheus, onde eu consigo pegar elas, tá? Então, essa métrica aqui me diz aqui quanto no meu post de cada instância está em execução, tá? E tem toda a parte dos meus exports foram configurados. Então, tudo que eu fiz lá no PG Smart está tudo aqui, ó. Todos os meus exporters configurados. E aí eu posso acessar, posso chegar aqui e acessar as métricas via web. Então, posso fazer muita coisa por aqui. Eu tenho também, deixa eu só ver qual a API, eu não estou lembrado. Tá, e te lembrando, né? Notem que a gente já tem vários alertas ali que são carregados, estão na home ali do Grafana, Isso. para que o DBL não precise. A gente está falando aqui de mais de 200 gráficos, provavelmente. Ele não precisa ficar olhando 200 gráficos. Ele vai olhar para os alertas. Se ele quiser, ele entra num que tem lá, geralmente, o início desses painéis, onde possuem os gráficos mais importantes, tá? Isso é customizável ali dentro. E assim como os painéis com os gráficos são customizáveis, os alertas também são customizáveis, que é o que o Clayson Sim. vai mostrar agora, né, Clayson? Então, aqui eu tenho a API do Alert Manager, que é um outro componente da stack de observabilidade, serviço de observabilidade. Então, estou falando muito stack, né? Até quem já está acostumado com TDP já conhece essa parte de stack dos componentes, todos os componentes que tem dentro da plataforma. A gente não tem esse conceito dentro do PGSys. Agora, a gente já tem também isso. A partir dessa versão 3.1, a gente tem uma stack formada dos serviços e dos componentes que estão dentro da plataforma do PGSys, que, novamente, é opcional a instalação de todos ou somente de um. Não, eu só quero o serviço de backup. Vou instalar só o componente de backup. Não é obrigatório você instalar tudo. Então, aqui é um outro componente do serviço de observabilidade, que é a parte do Alert Management. É nesse componente que eu tenho toda a parte de gerenciamento, tá? De todos os alertas que estão acontecendo, onde eu posso fazer o silenciamento daquele alerta, onde eu posso ir direto para o meu Prometheus a partir do Alert Manager para poder mostrar a métrica em si, né, propriamente dito. Então, eu tenho todo o gerenciamento da minha notificação aqui dentro. E para completar essa stack de observabilidade, deixa eu só me lembrar aqui qual é o IP, qual a porta. Eu tenho, fechando aqui, que é um outro componente, eu tenho o Karma, que também é instalado. O Karma nada mais é do que um dashboard
para os alertas, especializado em alerta. Então, eu tenho, podem ver que naquela API do Alert Manager, ele é mais rústico, vamos dizer assim. Já no Karma aqui, ele já utiliza uma API React, onde eu tenho toda a parte de alertas aqui dentro, onde eu consigo filtrar por qualquer opção aqui. Então, por exemplo, se eu quiser todos os alertas da instância 115, na porta 8405, eu tenho aqui. Eu quero somente os alertas de nível crítico. E aí ele mostra também que consegue filtrar. Então é bem dinâmico, utiliza o React por debaixo e eu consigo fazer essa filtragem de todos os meus alertas que estão funcionando. Eu consigo também fazer o silenciamento aqui, né? Então, assim, por exemplo, aqui eu silenciei o meu alerta durante um determinado tempo padrão. Eu não coloquei tempo aqui, mas ele está configurado para 2 minutos. Então, esse alerta é notificado é silenciado durante 2 minutos e após 2 minutos ele volta a ser alertado novamente. Então, é uma das práticas que se coloca quando você tem, por exemplo, um alerta muito mais crítico do que o outro. E para você não ter aquele lixo filtrado lá para você manter a atenção, você consegue silenciar o alerta e ele consegue mostrar isso daí para você. Então, você consegue fazer isso através do Karma. Ele é um dashboard, como eu falo, dentro da plataforma é um indicador de alertas que você consegue ter uma melhor visibilidade dos alertas, além do que o Alert Manager promove para você, tá? Então é isso, pessoal. Então é isso que eu queria mostrar. Espero que acredito que foi bem dinâmico. Eu acredito que eu mostrei muita coisa para vocês aí. É claro que muita coisa é muita informação, então é muita coisa que nessa versão 3.1 vem. E aí só instalando na máquina para poder testar com a usabilidade da ferramenta que você vai pegando os pormenores e a documentação também ajuda muito, entendeu? A nossa documentação da nossa plataforma. Então é isso. Obrigado. É isso Qualquer tudo, né, dúvida? Clailson? Oi? Lembrando, é isso tudo, né? É Porque, isso tudo. cara, é muita coisa. Lembrando que, como o Clailson comentou, né? A gente oferece toda essa stack, não significa que você precisa utilizar tudo. O Clailson tentou aqui passar por todas as opções. Então, notem que aqui, além do Prometheus e Grafana, tem Alert Manager, tem o Karma dando apoio ali para essa parte de indicadores e alertas, tá? E, novamente, tudo customizável, né? A gente tentou demonstrar toda essa facilidade que você, apesar da gente ter algumas etapas ali direto no console que o Clailson foi fazendo, é tudo via PG Smart. Então, ele, em tese, você está mais habilitando isso e mapeando. Você não está preocupado com configurações e detalhes, porque isso já está pronto. Aqueles gráficos ali, talvez para quem já tenha contato, já teve contato com Grafana, não é algo simples de apresentar, de visualizar. Cada um ali, às vezes, apresenta uma configuração ou foi codificado de alguma forma, né? Então, isso tudo hoje já está padronizado, tá? Vamos para as perguntas e respostas. Eu acho que tem algumas aqui que a gente pode até Só já passar algumas complementando, Leandro. explicações. Oi, Cleus, pode falar. Só complementando. Observe, quem está assistindo a esse webinar, observe que eu não abri um arquivo de configuração. Então, eu Sim, configurei todos bem, os bem componentes, pontuado. todas as stacks, e não abri um arquivo de configuração. Tudo foi via CLI e tudo funcionando, todos os serviços, sem precisar abrir nada. Então, é bem Intuitivo, né? prático a questão da plataforma, a facilidade que o orquestrador dá para você para É, gerenciar a plataforma PGSys. e aí, Clailson, desculpa, Davi, eu vou furar a fila aqui. Como um cara que vou me colocar como leigo. Um DBA na vida real, experiente como o Clailson, né? O Clailson, quando começou a trabalhar com Postgre, tinha cabelo, eu acho. Tinha muito. Um cara igual tu, Clailson, para fazer tudo isso que tu fez usando o CLI aí rapidinho e tal, me pareceu ser simples, fácil, rápido. Se o cara fosse fazer isso na unha, como a gente fala. Eu sei que é difícil mensurar, mas num ambiente igual esse, uma demo que o cara fosse fazer. Ó, O eu já fiz a esforço, configuração tempo. de ambiente de HA, por exemplo, de alta disponibilidade, configurar TCD, Patrone e HA Proxy. No mínimo, você leva aí umas 2 horas para você configurar certinho comunicação de rede e tudo mais. Para você configurar a parte de observabilidade, com todos esses exports que a gente viu, indo e vindo, você tem que ir na máquina, configurar, acessar outra, configurar. É no mínimo, 1 hora e meia. 1 hora e meia, 2 horas. Coisa que a gente fez aqui em 10 minutos. Entendeu? Por causa E justamente isso de a uma gente não está máquina, você falando numa nem máquina só, da. você consegue acessar tudo e fazer, entendeu? E a gente não está falando nem da seleção, né? Porque quando a gente vai para o mundo de observabilidade, né? Não só o monitoramento, mas aqui a gente está entrando em alertas, mapeamento, já cruzamento. Se a gente vai para esse mundo, cara, tem muita opção. Mas e aí, o que Sim. eu uso? Claro, isso mesmo passou por realizou várias análises ali para falar, ó,
eu tenho 2 aqui do PGBouncer, eu tenho 5, 10 do PostgreSQL. Qual que é o melhor? Qual que Isso. vai trazer, digamos, mais informação ali para o DBA? Então, isso tudo também toma tempo, né? Então, são várias horas aí que você consegue economizar com o PostgreSQL. Esse quantitativo de horas você já sabendo o que você vai fazer, né? Se não souber, Exatamente. vai dias de pesquisa até descobrir onde é. Quando, na época que eu era DBA mais voltado para o banco, quando eu precisava instalar uma ferramenta, às vezes eu passava a semana toda estudando aquela ferramenta para testar na outra semana. Então, a plataforma já entrega para você com base em toda a nossa experiência de consultoria nos diversos clientes. Legal. Obrigado. Bora para as perguntinhas? Deixa eu dar uma olhada aqui. Vamos lá. Teve uma pergunta aqui, que foi uma das primeiras, eu até acabei marcando já como respondida em live, mas já adianto, porque o Rodrigo já tinha comentado, né? A live está sendo gravada, a gente vai disponibilizar depois lá no nosso canal do YouTube, tá? Bom, próxima pergunta aqui. E essa foi bem no início, então talvez não tenha muito nexo agora, mas como eu consigo acessar na instância PostgreSQL pelo PostgreSQL, né? Para começar a gerenciar. Aqui tem 2 pontos, né? A gente não muda a tua experiência com digamos, a configuração das suas aplicações ou o uso de uma ideia específica, continua da mesma forma, tá? Mas, eu já tenho um ambiente PostgreSQL, eu consigo usar o PostgreSQL sem eu precisar criar um novo? Consegue utilizar perfeitamente, né? Inclusive, essa versão agora vem com as facilidades de já mapear as instalações existentes, os datas, né, os clusters, as instâncias já existentes, ele já mapeia isso de forma automática para você, claro, dentro ali de alguns caminhos já conhecidos, né? Se você mudou esse caminho para caminho customizado, você tem a opção de adicionar isso para facilitar cada vez mais a adesão com ambientes, com clusters já existentes, tá? Tá, você quer adicionar mais algum ponto com relação a essa pergunta? Essa versão nova vem com esse facilitador que o Davi tá falando, né? Eu mostrei logo no início, quando eu fiz o initdb, que esse cadastro, essa manipulação da instância, a vinculação da instância, ela não é fixa. Então, é importante informar isso. O PGSys, a plataforma PGSys, ela não obriga você a só usar o PGSys ou usar a própria instância que você já tem, o próprio serviço da comunidade. Ele é um orquestrador de toda aquela operação. Então, você, através do PG Smart, quando você vai fazer, por exemplo, um initdb, ele já faz automaticamente esse cadastro lá, né, na própria plataforma. Você vai instalar uma versão no banco, então eu vou instalar a versão 16, versão 15, também já fica cadastrado. Eu mostrei isso logo no início. E se o PG Smart, ele por debaixo, ele tem toda a inteligência para poder achar esses caminhos, se ele não achar, é só você ir lá no cadastro e cadastrar normalmente e começar a usar. Então, ele tem esse facilitador. E esse binário foi passado em algumas partes, quando estava fazendo a configuração dos componentes. Ele é utilizado em toda a plataforma, em todo o PG Smart ele é utilizado. É onde você, na hora de selecionar uma instância para configurar um arquivamento, você vai lá e escolhe qual data que está cadastrado. Eu quero fazer uma inicialização do meu serviço da minha instância. Qual é a versão? Você escolhe através do cadastro binário. Então, tem essa facilidade que a versão 3.1 vai trazer aí para vocês. Show de bola. Próxima pergunta aqui. Cada um desses exporters cria um arquivo de configuração no servidor do agente em questão? Oi, saiu cortado, Davi. Saiu cortado? O Gabriel aqui, o Gabriel também está perguntando se cada um dos exporters ali, ele cria um arquivo de configuração no servidor do agente em questão. E eu tenho ali Não, um arquivo de configuração associado ao exporter. não, vai depender do exporter. Tem exporter que tem um arquivo de configuração vinculado a ele, tá? Que é onde eu informo algumas diretivas para ele, mas a maioria dos exporters ele funciona através de serviço. Não precisa. A única coisa que você precisa configurar é a indicação, é o local onde ele vai estar funcionando. Então, por exemplo, o exporter do PG Backrest, você não tem nenhum arquivo vinculado a ele, você apenas instala ele onde o PG Backrest está instalado, né? Ele tem que ter acesso ao PG Backrest, e aí você indica ao exporter onde está instalado, que é através do serviço, não tem nenhum arquivo de configuração. Já, por exemplo, do Postgres, ele tem o único arquivo de configuração dele é a URL e a string de conexão, onde você vai informar onde está a sua instância, usuário, senha, porta e o IP de acesso, entendeu? Então,
Vai depender de exporter para exporter. Como ele coleta, isso tudo já vem pronto, né? Já vem Então, o que ele pronto. tem Isso que... aí já A é o interno do parametrização, próprio exporter, entendeu? basicamente, é IP e porta. Bacana. Sim. E aí, É, novamente, e assim, né? Esses dados, eles não são mantidos ali locais, né? Eles são exportados ali naquele endpoint e coletados para, digamos, centralização, né? No Prometheus, junto No, com o MetaDB ali. alguém pode é, estar, alguém não perguntou, não sei se eu vi uma pergunta assim, mas se alguém não perguntou, tem muita dúvida com relação a isso. Os export, ele não guarda dados, tá? O export, ele só faz a exportação. Então, assim, posso pensar, eu vou deixar esse exporter rodando lá no meu servidor, vai ocupar espaço, um disco, alguma coisa. Não, ele não ocupa espaço. Ele faz a exportação daquelas métricas. Essas métricas são guardadas dentro do Prometheus, dentro do Collector. Lá, assim, ele tem uma base de dados e que é onde fica guardada essas métricas. Toda vez que e o export ele só funciona a partir do momento que ele é acessado. Então, quando eu faço o acesso àquele export para poder olhar a métrica, que ele coleta e faz a visualização, e coloca naquele endpoint, né, que é naquela porta barra metrics, e aí faz a exportação daquela métrica. Mas lá na ponta não fica nada guardado. Show de bola. Ó, tem uma pergunta aqui do Santana. Imagino que seja possível usar uma solução de Grafana já existente na infraestrutura para obter as métricas do cluster do PostgreSQL, certo? Se sim, a ferramenta PageSmart ajuda nesse processo? Boa pergunta, Santana. O que você me fala, Clailson? É possível aproveitar os exporters que o PostgreSys oferece, que são exports da comunidade, mas ali ajustados para essa integração com os demais Sim. componentes? A gente, como uma decisão de projeto, nós temos nosso próprio Grafana, né? Nosso próprio componente funcionando internamente, mas todos os alertas, exporters e dashboards que são utilizados no nosso serviço de observabilidade, eles vão ser disponibilizados para serem usados pelos nossos clientes nos seus ambientes já existentes. Então, é possível, por exemplo, o mesmo gráfico que está rodando dentro do PGSys, se você já tiver um Grafana em execução no seu ambiente, você pegar esses dashboards e fazer a instalação lá dentro do seu Grafana. As regras de notificações também, os exporter também. Então, eles vão ser disponibilizados de maneira separada para poder serem utilizados em servidores que já existem esses serviços rodando, mas podem ficar despreocupados que é o mesmo que está sendo utilizado dentro do PGSys. O PGSys ele não vai acessar o Grafana do usuário, ele tem um Grafana interno, mas é possível o cliente ter essa disponibilização desses, vai ser disponibilizado cada artefato desse. Pô, já tenho meu ambiente com Prometheus Grafana ali, monitorando outras aplicações, outros sistemas, outros ambientes, mas achei muito bacana os painéis, os gráficos do PostgreSys. Quero trazer para o meu aqui, não preciso nesse momento instalar. Vou usar outros serviços do PostgreSys, como backup, pool, mas a parte de gráficos, painéis aqui eu quero trazer porque eu Isso. já tenho no meu ambiente. É possível? É possível. Fazer a importação, a gente vai disponibilizar e ele faz a importação no Grafana dele. Utilizando o Show de mesmo bola. export, né, que tem que ver também a questão do export, cada dashboard é para um export específico. Utiliza, por exemplo, o Post. Se utilizar o Postgres Export, que é o da comunidade que o Prometheus também utiliza, ele vai funcionar tranquilamente. É só você importar lá no Grafana, pegar o arquivo JSON e importar no Grafana. Vale lembrar que muitos desses exporters nossos são baseados em comunidade, mas não são necessariamente iguais, né? Clailson aí Não. perdeu mais cabelos ainda, fazendo vários ajustes e melhorias. Tem várias otimizações com relação a isso. Bom, uma outra pergunta aqui do Alan, essa eu realmente não entendi. NVIDIA com Wayland, né? Não sei, eu acho que ele gostou dos gráficos, mas não tem nada relacionado com NVIDIA, né, Clailson, que a gente tenha como pontuar aqui. Alan, depois, se você estiver por aí, comenta mais o um Alan tá aí, pouquinho. de repente, se ele quiser levantar a mão aí, eu abro o microfone para ele, ele melhora para a gente entender a O pergunta dele. Alan Agnaga? Isso. Se você quiser, Alan, tem um botãozinho ali de levantar a mão que eu sei que você vai querer falar. Eu libero o microfone aqui para você. Fechou. Se ele aparecer, você me fala. Beleza. Bom, outra aqui do Rafael. A versão Open é a mesma plataforma que a versão subscrita? É a mesma. A gente tem, claro, como eu comentei aqui, principalmente nos painéis e nos gráficos, né, Clailson, algumas customizações e melhorias, tá? Então, se a gente for pensar nos gráficos, não são necessariamente os mesmos, tá? Mas nos componentes em si, como PostgreSQL, PGBouncer, são os mesmos. Não é nossa intenção, né, ficar alterando esse, criar só o nosso PostgreSQL
da TechDCs. A gente defende muito a bandeira do Open, a gente gosta, a gente quer manter esse ciclo, né? A gente colhe da comunidade e devolve para a comunidade. Então, a gente acredita muito nesse ciclo na bandeira Open. São as mesmas. Qual que é a diferença, então? É a subscrição, é o suporte. Então, para que eu preciso de uma subscrição e suporte? Deu qualquer problema no teu ambiente produtivo, você precisa de um atendimento, de um especialista ali para resolver qualquer problema. Em 15 minutos, já tem alguém te apoiando ali. A subscrição tá aí para isso, tá? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. O Alan estava comentando que era aquela hora que estava tendo problema para apresentar, né, para compartilhar, que era o driver da NVIDIA. Ah, entendi. Exatamente. Meu notebook tem um drive da NVIDIA, ele fica piscando assim, aí fechou minha tela e foi para outra. Esse NVIDIA que brabo aqui. Acontece, acontece. Ó, por último, eu deixei uma aqui que até foi bem no início, não está tanto ligado para a parte de monitoramento e observabilidade, mas é interessante também. É do o Islam Lopes, perguntando se o balanceamento de carga, se ele faz distinção entre escrita e leitura, se segue ali, né, o comportamento que a gente já conhece do PGPool, né? Essa é uma boa pergunta. É, Clarison, me complemente aqui, tá? Mas não nesse primeiro momento. Nosso balanceamento de carga, como na verdade é mais um proxy de alta disponibilidade, o foco aqui é garantir que as suas aplicações não sintam um failover ou um switchover, tá? Ou seja, houve a disponibilidade de uma instância da master, por exemplo, eu tenho ali a promoção da standby, a master, isso é feito de forma automática com o patrone e o HProxy está ali por trás para que ele faça o redirecionamento das conexões realizadas pela tua aplicação, tá? Você pode muito bem colocar, por exemplo, o Bouncer, que é nosso pool de conexão ali, antes ou depois, tem vantagens e desvantagens nessas duas abordagens, mas o proxy ali, o HProxy, o foco dele é essa alta disponibilidade. Falando em PGPool, tá lá no nosso roadmap, já é interesse nosso também levar o PGPool para o PostgreSys. A gente sabe que as duas ferramentas, PGPool e PGBalster, são excelentes ferramentas, cada um tendo ali, digamos, vantagens em relação à outra, tá? Hoje o Balser é uma das que mais atendem, principalmente necessidades com os nossos clientes em outros projetos, enfim, mas o PGPool, ele está mapeado e a intenção não é que o usuário fique ali na dúvida qual que eu instalo. A intenção é a gente ter uma inteligência da plataforma que vai questionar a necessidade do projeto dele e aí informar que ó, a indicação é o PGPool ou o PGBalse, ou até em algum cenário, se ele quiser manter os dois, tá? Claro, se você quer comentar alguma coisa, é isso, né? É isso mesmo, foi perfeito o ponderamento. Fechou. Bom, de perguntinhas, acho que eram essas. Tem mais alguma? Ah, tem uma aqui que veio por fora. Compatibilidade. O que você me fala, Clarison? Compatibilidade para esse monitoramento é compatível com tudo que a gente está entregando nessa versão? Todo ambiente é ok, cortou aqui na hora. A pergunta é a questão de compatibilidade. Esse Certo. monitoramento, Só o ele é finalzinho que eu não compatível? entendi. Oi? Só não entendi o finalzinho. Se ele é compatível com, por exemplo, todas as versões do PostgreSQL? Ah, sim, é. Compatível, sim. A matriz de compatibilidade dessa versão da 3.1 é total, desde a 12 até a 16. Então, qualquer versão aí, ele vai funcionar tanto os exporters como os próprios componentes principais de todos os serviços dos componentes, entendeu? Show, show. Tanto para CentOS 8, a gente ainda está mantendo a compatibilidade com o CentOS 7. Para CentOS 8, Hora 7 e 8, Alma, Rock Linux e o OpenSUSE 15.5, 15.4. Bacana, Compatibilidade completa bacana. para todos. Então, é a família Enterprise Linux ali, abrangência quase total, né? Praticamente. Sim. Bom, show de bola. Acho que, Rodrigo, é isso, cara. Gente, se alguém tiver aí no chat não, né? Aí na lista do participante, quiser levantar a mão para fazer alguma pergunta aqui. Alguém tem mais alguma dúvida, alguma pergunta? O pessoal é tímido quando a gente abre o microfone, o pessoal, né? Não vai ter câmera não, só microfone, pessoal. Não se preocupem não. Não, então eu acho que é isso. Eu gostaria de reforçar aqui para todos vocês.
entrarem no tecnicis.com.br/postgresis. Lá vocês vão encontrar todas as informações para a trilha de formação que o Davi pontuou bem lá, trilha de formação gratuita, o download da plataforma. Davi, a gente tem a 3.1 disponível a partir de quando? A partir da semana que vem, tá? Nossa previsão é segunda-feira, mas a partir da semana que vem já estará disponível os pacotes de instalação e a documentação atualizada também com a nova versão. Isso é muito importante, a gente sempre fala. Eu sei, vendo a lista ali dos participantes, a gente tem gente de Portugal aqui. A nossa documentação ela está toda em português, inclusive a dos componentes ali do PostgreSys, né? Então isso acaba ajudando todo mundo. Então, tecnicis.com.br/postgreSys, vocês vão conseguir encontrar todas as informações que vocês precisarem para baixar e usar a plataforma de uma forma segura. Olha, a gente tem ali uns depoimentos ali do pessoal, que o Thiago falando que está fazendo a trilha, que é muito bom o material. Obrigado pelo feedback. Thiago, eu acho que é o Wilson, o professor principal, né? É o Wilson, se O não me engano, o Wilson? Wilson ele deu bastante, ele realizou bastante dos treinamentos É. ali, cara, e ficou muito bom. Ficaram muito bons os treinamentos. E Ó, o as Douglas está perguntando ali. Pode falar, Isso, as Rodrigo. certificações são gratuitas, sim, elas são gratuitas desde que você conclua a trilha, né? A gente tem Isso. esse pequeno porém, você precisa realizar a trilha para poder ser habilitado a fazer a certificação. Ou se quiser ir direto, aí compra. Mas a gente recomenda, faz a trilha ali. São treinamentos de alta qualidade, tá? O Wilson mandou muito bem, os treinamentos são bem bacanas. Então vale a pena. E, de novo, pessoal, entrem lá na nossa comunidade do Discord. Estava lá no começo, né? Mas é o bit.ly/Discord Tracinho Tech, mas no site vocês vão encontrar muito fácil a possibilidade de entrar lá no Discord, que lá a gente pode bater um papo, não, realmente bater um papo sobre o PostgreSys de uma maneira mais informal e mais descontraída. Tá certo? Então, acho que era isso. A gente começou aí com 80 e poucas pessoas, até a metade do 84, se eu não me engano, foi o pico, e até a metade de perguntas e respostas estavam com 77. Então, Clailson, muito bom, parabéns. Mandou bem. Você Consegui prender o conseguiu. pessoal. Tu vê só, o negócio é bom, o pessoal fica, né? E tu não foi pra praia também jogar beach tennis, então tá. É. Minha O careca cara mora em agradece. Aracaju e corre do sol, cara. Então tá certo, gente. Davi, muito obrigado. Clailson, muito obrigado. Parabéns aí pela explanação. E todos vocês que participaram aí com a gente, nosso muito obrigado. Teremos próximos e a gente avisa vocês, tá certo? Até Obrigado, mais. pessoal. Valeu, pessoal. Abraço, até mais. Abraço, até mais.